Teremos agora nossa segunda palestra do dia, intitulada Apometria, o método segundo o Dr. José Lacerda de Azevedo, que será proferida pelo Sr. João Pedro Farias Rodrigues. O Sr. João Pedro é professor, bacharel em informática pela PUC do Rio Grande do Sul, licenciado e especialista em educação pela UBRA do Rio Grande do Sul. É presidente do Conselho Diretor da Casa do Jardim, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É também diretor da Escola de Educação Espiritual e Mediúnica da Casa da Volta ao Campo. Dirigente de grupo de atendimento espiritual com o método de apometria. Divulgador da apometria em cursos e seminários. E é também autor do livro Introdução aos Fundamentos da Apometria, obra de 374 páginas, fruto de um trabalho incessante de escrita e organização do assunto apometria ao longo de 40 anos de estudos. Com a palavra, o Sr. João Pedro Farias Rodrigues. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Vamos conversar um pouco sobre Allan Kardec, Divaldo Franco, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, Carlos Juliano Torres Pastorino, José Lacerda de Azevedo e Francisco Cândido Xavier. Essa é a nossa visão. O Evangelho de Jesus nos traz as leis cósmicas que regem a nossa evolução. A doutrina dos Espíritos nos traz as leis do pensamento que descrevem a nossa ação mental sobre o fluido cósmico universal. E as leis da apometria, o método, descreve uma dinâmica de atendimento espiritual sistematizada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Assim, o método por ele proposto, resultante da sua pesquisa, está contida na doutrina dos Espíritos, que, por sua vez, está contida na filosofia moral do Evangelho de Jesus. Em 13 de setembro de 1983, no Hospital Espírita de Porto Alegre, Dr. Lacerda deu o último curso sobre apometria. Ele não deu mais nenhum curso depois desta data. Esta foi a data em que eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Lacerda, 13 de setembro de 1983. Nesta casa, ao lado, era onde se desenvolviam os trabalhos de atendimento espiritual. Essa casa fica no pátio do Hospital Espírita. Ela ainda existe até hoje. Quando conheci o Dr. Lacerda, eu já conhecia um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, mas não conheciam algo que ele mostrou com muita clareza e propriedade. O pilar da ciência da doutrina dos Espíritos. Ciência da doutrina dos Espíritos. No primeiro encontro, nesse sábado, foi um sábado à tarde, 13 de setembro de 1983, eu não compreendi absolutamente nada do que ele estava abordando. Não estou desqualificando o trabalho do Dr. Lacerda. Estou dizendo que eu não estava preparado para compreender o assunto que ele ia abordar. E antecipo, já digo, para que fique registrado, que o Dr. Lacerda considerou naquela época e na sua obra de fundamentação do método, o que hoje para nós é essencial, ele considerou trivial. Então, vamos concluir que há uma lacuna entre o que nossos saberes e o saber já desenvolvido pelo Dr. Lacerda naquele momento. Mas, como ele chamava este menino, naquela época, já não tão menino assim, hoje, se ele estivesse entre nós, ele estaria com 103 anos, me mantive firme e fiel até o último momento do curso. O que me proporcionou, então, o ingresso na Casa do Jardim, com a autorização dele. Esta é a sala onde ele desenvolvia as aberturas dos trabalhos. Aquele quadro ali, ele muitas vezes utilizou para explicar as técnicas operacionais e as leis.
eu levanto. Então, precisamos resolver inicialmente algumas controvérsias a respeito do doutor Lacerda. Não vou enumerar todas. No último livro que publiquei este ano, Os Procedimentos do Método, eu elenquei um número razoável de controvérsias, e não foram poucas. Vejo que uma das primeiras questões é que o doutor Lacerda não era apômetra. O doutor Lacerda nunca se identificou como apômetra, tem pessoas dizendo, ele era apômetra, não era apômetra. E nós, na Casa do Jardim, e aqui falo em nome, nós não utilizamos essa denominação, então, neste momento, também afirmo a vocês que eu represento aqui a Casa do Jardim. Sou o diretor do Departamento de Educação da Casa do Jardim. Não era um bandista. Nenhuma questão, nenhuma ressalva, né, ou objeção que fosse. Mas porque tem pessoas divulgando a proposta do doutor Lacerda, dando a entender, e algumas escrevendo, que ele desenvolveu a sua pesquisa em ambiente de Umbanda. Errado. Ele desenvolveu a sua pesquisa naquela casa que eu mostrei para vocês. Ali, no Hospital Espírita de Porto Alegre. O doutor Lacerda era um espírita convicto. Hoje ainda. Então, nós vamos rapidamente, como eu mostrei, a nossa visão começa no Evangelho de Jesus, rever rapidamente alguns casos do Evangelho, para entendermos do que é que nós estamos falando. O Dr. Lacerda dizia que a doutrina espírita é cósmica. Vocês vão ouvir hoje, em viva voz, através de um vídeo do Dr. Lacerda afirmando isso. Mas nessa passagem aqui, que no Evangelho segundo o Espiritismo foi desenvolvida, sobre o aspecto filosófico, o que nos importa hoje? Compreendermos que, e tenho certeza que vocês conhecem pessoas com a capacidade mental de drenar a energia da contraparte vital de flores e secá-las até a raiz. Conhece? Conhecem sim, não é verdade? Então essa pessoa é um iniciado, ele tem essa força mental. E Jesus nos afirma que nós também podemos fazer. Tanto quanto ele, e mais do que ele, mas devemos estar atentos para as questões de intervenção nas forças da natureza, pela gravidade que isto representa. Nesta outra passagem que Jesus acalma a tempestade, eu conheço, não sei se vocês conhecem, e até pergunto então, eu conheço pessoas que conseguem desviar tempestades, eu já vi essa demonstração por mais de uma pessoa várias vezes. Alguém conhece aqui? Por acaso não, mas conhece. E ele, homens de pouca fé. Estamos falando de força mental. Então, estamos estudando os princípios da proposta do Dr. Lacerda no Evangelho de Jesus. Neste caso aqui, do mudo, endemoniado. Demônio é entidade espiritual, como o senhor sabe. Expulso o demônio, falou o mudo. Quem é que estava mudo? O espírito que tomou posse daquela pessoa ali, daquela criatura. E esse espírito nós podemos tratar com metapometria? Sim. E por que ele está mudo? Vocês sabem, podem levantar essa questão facilmente. Qual o motivo da sua mudez? Neste caso aqui, mais extraordinário ainda, observem que no caso do lunático, cair no fogo, cair na água, o que nos parece? Suicídio? Sim, mas não era. O que diz Jesus? Demônio, espírito, entidade espiritual atuando ali. E Jesus faz uma observação interessantíssima, está registrado no capítulo 17 de Mateus, esta casta de demônios. Então, esta casta de espíritos não se expulsa senão por jejum e oração. Esta casta de demônios, que espíritos são estes? Espíritos com força mental suficiente para submeterem-nos, né, usando a sua força de vontade, provocar suicídio e outras tantas coisas. Ou, como chamamos hoje, são os magos da sombra ou os iniciados. Estamos falando disto. Mais um caso, então, mais extraordinário ainda, que vocês devem recordar, o Evangelho de Mateus, e eles questionam, né, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Sabiam quem era Jesus e sabiam do seu advento. Vieste atormentar-nos antes do tempo, casta de espíritos.
Esta casta de espíritos tem poder para nos identificar, nos deixar a descoberto durante o atendimento espiritual e apontar nossas falhas. Isso já me aconteceu. Sou dirigente de atendimento, estava atendendo uma médium de outra casa e o manifestante se vira para mim, tu estava lá também, tu fez isto, e foi desenrolando todo o meu currículo do passado. E se não estivermos preparados, equilibrados, o atendimento termina ali, acaba ali. Eles tomam posse dos outros sensitivos, viram uma possessão coletiva. Então veja que a apometria, já estou apontando, não é assunto para todas as pessoas, não. Como parece muitas vezes. Não é algo que qualquer um monta um grupinho, vamos fazer atendimento da apometria. Esses tempos chegou para mim, e muita coisa vem, lá no salão onde eu faço o cabelo, tem uma moça aplicando apometria. Aí eu perguntei se era permanente. Claro. Faz sentido, né? Foi boa essa, né? Vamos então ouvir do Dr. Lacerda o seu entendimento sobre a doutrina dos espíritos. Se ele estivesse hoje aqui com os senhores, ele diria: prezados irmãos, o assunto da doutrina espírita é tão vasto, é tão grande, é de tanta responsabilidade, que nós nos sentimos extremamente pequenos diante dessa realidade, que não tem grandeza, que não tem limites. A doutrina espírita é cósmica, é fantasticamente grande, é abrangente, então é libertária em todos os sentidos. A doutrina é algo que nós ainda, espíritas que somos, não conseguimos compreender nem abarcar a sua totalidade. No entanto, na sua manifestação fenomênica, esta nos leva a trabalhar junto aos desencarnados e junto aos encarnados, sobretudo os que nos pedem socorro. Palavras do Dr. Lacerda, proferida em Caxias do Sul, 24 de fevereiro de 1989. Dorival Ramos, que está aqui presente, testemunha ocular desta fala. Opa. Prezados irmãos, o assunto da doutrina espírita é tão vasto, é tão grande, é de tanta responsabilidade e de tanta sacralidade que nós nos sentimos extremamente pequenos frente a essa grandeza que não tem limites. A doutrina espírita é cósmica. É fantasticamente grande, é abrangente. Então, é libertária. A doutrina é algo que nós ainda, espíritas que somos, não chegamos a compreender, nem a abarcar a sua totalidade. No entanto, na sua manifestação fenomênica, que essa nos leva a trabalharmos desencarnados, e junto aos desencarnados, que nos pedem socorro, nós temos aí um processo extremamente útil para trazermos a harmonia, a paz, o benefício a todos os irmãos que sofrem, encarnados, sobretudo os desencarnados. Também a tarefa é extremamente fácil. Chegamos assim, então, a Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Surgiram a todos uma revisão interessante do capítulo 2 dessa obra, que trata dos elementos gerais do universo. Isso é fundamental para compreendermos a proposta do Dr. Lacerda. Ali, eles colocam o espírito e energia, fluido cósmico universal. Espírito, uma inteligência. Olha lá, no Livro dos Espíritos. Espírito é uma inteligência. Também é interessante que nesse mesmo capítulo, essa questão trazida por nosso amigo Einstein, que energia intercambiável com massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, equivale a energia,
50 anos antes eu estava nessa obra. Exatamente no capítulo 2 dos elementos gerais do universo. O Espiritismo, segundo Kardec, é uma ciência e ele exige um estudo assíduo e frequentemente longo demais. É exatamente neste pilar que nós, espíritas, que somos, como diz o Dr. Lacerda, estamos falhando. Porque estudamos pouco. Costumamos ler o livro dos Espíritos, não estudamos. Então não percebemos a ciência da doutrina. E chegamos já a um ponto importante trazido pelo livro dos Espíritos, a questão do desdobramento, que foi o experimento inicial realizado pelo Dr. Lacerda, como vocês sabem, com a sua esposa, a Dona Yolanda. Então, é muito claro no livro dos Espíritos a questão do desdobramento, que durante o sono, há pouco se perguntou, desdobra? Desdobra sim. É natural isso. Vamos ouvir também aqui hoje uma manifestação em vídeo do Divaldo sobre esse assunto. Tá? E depois do sonambulismo, desdobramento provocado. Vejam só que interessante, naquela época se chamava sonambulismo magnético, porque utilizavam então a energia do médium, como utilizamos no metapometria. A apometria é a primeira técnica operacional. Friso de novo, a apometria é a primeira técnica operacional. Utilizamos a nossa energia? Sim. Por comando mental? Sim. E o que eles estão colocando lá? Chamado sonambulismo magnético, tem alguma relação, e a pergunta com o sonambulismo natural? Resposta é a mesma diferença, só de ser provocado. Esse estudo desse capítulo é extremamente importante para observarmos que lá naquela época os espíritos já não faziam nenhuma objeção que se utilizasse técnicas. Está aqui, ó, a diferença de ser provocado é a mesma coisa. Então, nós podemos provocar o desdobramento? Eu conheci uma médica que entrava naturalmente nesse estado sonambúlico, mas através de passos longitudinais, tem médios que a gente pode levá-lo a esse estado de sono, ele se desdobra e passa a entrar em contato com o plano espiritual e a dar comunicação. Retorna e não lembra. Por isso chamado de sonambulismo magnético, estado de sono sem perder a capacidade ambulatória. Este era o método de Allan Kardec. Vamos ouvir agora do Dr. Lacerda qual a opinião dele sobre o método de Allan Kardec. O método tradicional de Kardec, essa prática, é absolutamente, não há dúvida nenhuma. Porque o mecanismo é um só, não existe grandes modificações. O que está acontecendo, eu vou fazer uma explanação rápida aqui. O que está acontecendo é que nós estamos usando uma técnica, vamos dizer, com mais eficiência em função da energia. Vejamos então agora o que diz a doutrina dos espíritos. O espiritismo procede do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Fatos novos, de uma nova ordem, se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Observa-os, compara-os, analisa-os e dos efeitos, remontando as causas, chega a lei que os rege. Depois deduz suas consequências e procura suas aplicações. Será que o Dr. Lacerda, com seus experimentos, procurando exatamente as evidências, testando, descobrindo leis, vejam só que leis naturais não se inventam. As leis da física não foram inventadas. E as leis do metapometria, o Dr. Lacerda não inventou, ele descobriu leis. Leis se descobrem. As leis de trânsito a gente inventa, né? Todo dia, a gente entra numa rua, de repente fica contramão. Esses dias eu entrei numa assim, estava contramão a rua. Mas as leis naturais, as leis que eles estão falando aqui, e vejam só, mais uma vez, aquela questão da importância do espiritismo como ciência, método experimental. Existe um livro do Divaldo Franco, Conversa com os Orientadores ou Doutrinadores, em que ele coloca a importância de que as instituições tenham realmente, desenvolvam estudos, experimentações, para sedimentar conhecimentos, conversa com os doutrinadores.
Estamos falando da doutrina dos espíritos aqui, gente. Livro dos Espíritos, esse assunto. O doutor Lacerda trouxe para nós, no seu primeiro livro, Novos Horizontes para a Medicina, né? Espírito, Matéria. Não sei se todos prestaram atenção, é espírito barra matéria igual é uma equação. Equação. Novos horizontes para a medicina. Então ele colocou que nessa relação do estudo, do conhecimento do espírito e da matéria, nós poderemos chegar, então, a novos horizontes, estabelecer novos horizontes para a medicina espiritual. E claro que no futuro nós acreditamos, eu acredito também, para a medicina do campo físico ou do corpo físico. Então ele colocou para nós, naquele modelo inicial, que a energia do vetor sigma resultaria do produto das energias cósmicas pelas energias Zou. Explicando melhor, energias cósmicas são aquelas que nós somos capazes de assimilar. As energias Zou, a nossa energia ectoplásmica, a energia mental que nós somos capazes de dissociar. Então, o produto vetorial resultante, e esse operador aqui significa produto vetorial, isso ocorre na mente do dirigente. Aqui, na mente do dirigente. Trouxe aqui para vocês, não se assustem, não vou aprofundar esse assunto, é muito bonito, muito interessante, mas só para exemplificar. Os senhores podem pegar uma folha de papel e desenhar um vetor de 10 centímetros. Aqui eu botei o vetor K, de energias cósmicas, uma unidade de força. 90 graus, significa isso aqui, ângulo. Aí uma energia Zou equivalente a uma unidade de força. O vetor resultante, o sigma, seria igual a 1,41 unidade de força. Se botarmos 10 centímetros aqui, 10 centímetros, e usarmos isso aqui, o método gráfico para cálculo de vetores, isso é física de segundo grau. Também pode se resolver pela lei dos cossenos. É claro que vocês não vão querer que eu traga o enunciado das leis dos cossenos aqui nesta manhã, e nem precisa. Vocês vão chegar a esse valor aqui. No segundo modelo, no livro 2, ele completou o modelo da fórmula, acrescentando as nossas energias barônticas. Reduzem, então, o vetor K. Então, vejam como é importante compreendermos um pouquinho. Mas vejam só, há pessoas divulgando que para conhecer e entender a apometria tem que estudar física quântica. Eu considero isso um exagero. O Dr. Lacerda nunca exigiu dos seus servidores, e eu estou na Casa do Jardim desde 1983. Então, eu convivi com o Dr. Lacerda. Vejam que em 83, quando ele deu o curso, ele não tinha lançado o seu primeiro livro, que ele lançou em 1988. Então, tudo que aprendemos naquela época foi diretamente com ele, na fonte. Depois, através da sua obra, e continuamos conversando com ele até o seu desencarne naturalmente. Por que eu digo que é um exagero? Porque cálculo de vetores é física de segundo grau. E dizer que tem que estudar física quântica, olha, eu desconheço, a menos que alguém dos palestrantes que possa me trazer nesse momento, que tenhamos um trabalho de física quântica provando os fundamentos da apometria que tenha sido apresentado em alguma academia de ciência. Até porque se isso aconteceu, então provar a existência do espírito. Chegaremos nesse ponto. Se isso foi provado, então está provada a existência do espírito, está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Mas eu acredito sim, que a física quântica no futuro vai provar o que estamos discutindo, eu não tenho dúvida. Mas é um exagero, nesse momento, colocarmos dessa forma, darmos essa abordagem, ainda mais dizer que tem que estudar física quântica. Tem que estudar a ciência da doutrina dos espíritos, como disse o Dr. Lacerda. Quando ele falou em energia ali, que eles estão no método mais eficiente, vocês ouviram, em função da energia, ele está se referindo exatamente que na dinâmica de atendimento espiritual, na instituição no campo físico, o médium desdobrado, para desdobrar, precisa de energia. Vocês devem lembrar do enunciado da primeira lei, da lei do desdobramento. Vejam, a lei do desdobramento é a lei que rege a técnica operacional da apometria. Por isso digo, antecipando, que responder sobre a apometria com base na primeira técnica operacional é uma resposta incompleta e que muitas vezes não esclarece coisa nenhuma. Quando eu digo apometria é uma técnica de desdobramento, é verdade, é a primeira técnica operacional.
E as outras mais de 30, onde é que ficam? E quem trabalha com a dinâmica do método sabe perfeitamente que a primeira técnica operacional da dinâmica do método é regida pela lei dos campos de força. E, nesse momento, não tem ninguém desdobrado. Portanto, a dinâmica do método não pode ser explicada pela primeira técnica operacional, que é a apometria. A dinâmica do método só pode ser explicada pelas 13 leis do método, que o Dr. Lacerda escreveu, leis da apometria. Então, eu estou diferenciando para os senhores o que é o método e o que é a técnica operacional. Opa! Quando eu apontar para vocês, eu me codifiquei com eles. Quando eu apontar, porque isso aqui não funciona, né? Quando eu apontar, socorro, maravilha. Obrigado, viu? Muito bom. Então, o médium desdobrado, para ir até determinadas zonas de resgate no astral, ou até no umbral, se for mais baixo, nós estamos aqui na zona do umbral, né? Você sabe, ninguém vai se assustar, né? Está no livro Nosso Lar, de André Luiz. Precisa de energia. Qual é a definição da física de energia? Tudo aquilo que pode produzir trabalho. O que é trabalho para a física? Trabalho é força vezes deslocamento. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Tudo física de segundo grau, gente. Precisamos dessas ideias? É importante, mas não são definitivas para trabalhar com a apometria. Certo? Para que eu me desloque, então, até um determinado ambiente para visitar um assistido, lei da ação à distância do método desdobrado, terceira lei do método, eu preciso de energia. Para que eu suba até um hospital no plano astral, eu preciso de energia. Costumamos dizer, nos nossos encontros, estudos, os cursos da Casa do Jardim, que a apometria é energia e alegria. Muito bem, vamos mais um pouquinho rever Allan Kardec. Nossos estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. A ação magnética, a energia. Impulsionar a nossa energia. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido universal. Modifica-lhes as qualidades. O que temos aqui? Quinta lei. Lei de revitalização dos médiuns, que ela tem uma aplicação mais ampla. É para os médios, para os encarnados, para os desencarnados. É lei de revitalização. Modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Onde está isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Veja no Evangelho segundo o Espiritismo, os senhores devem recordar, que lá ele também trata da transmissão do pensamento, no capítulo da prece. Como é possível, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tratar da transmissão do pensamento no capítulo da prece? O que é que nós vemos assim? Que Allan Kardec não organizou numa obra toda a sua parte científica. Ela está distribuída ao longo de todas as obras. Então, precisamos estudar, não ler. Eu costumo dizer, e digo sobre a minha responsabilidade, não é para agredir ninguém, naturalmente, né? O sentido não é esse, que nós espíritas lemos muito, muito, mas estudamos muito pouco. A própria obra de André Luiz, Nosso Lar, a gente pensa que é um romance. Não é um romance. É uma obra de ciência. Mais um pouco, então, de Allan Kardec. A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Porque, comumente, as pessoas que frequentam as instituições costumam sempre... os espíritos podem fazer isso, os espíritos podem fazer aquilo. E eu pego o arremato dizendo, então, fecha a instituição, que sai mais barato. Não tem que pagar imposto, não tem que pagar água, nem pagar luz. Os espíritos fazem tudo, você vai lá fazer para quê? O quê? E pior ainda que existem grupos que se reúnem para trabalhar com a apometria, dizem que é apometria, não sei o que é, e chamam um espírito para fazer limpeza, chamam um espírito para botar fogo, chamam um espírito para fazer resgate, ou seja, eles se reúnem para dar ordens aos espíritos. Isso existe, isso acontece, muito estranho. Vejam, então, poder do magnetizador. O magnetizador, espírito encarnado, razão direta à sua força de vontade. Força, massa vezes aceleração, ou seja, energia deslocada no plano astral. Carlos Juliano Torres Pastorino, infelizmente essa obra não temos mais publicação, porque essa obra não é mais da sabedoria.
Hoje é da Editora Voz. A Editora Voz é católica, como você sabe. Então, veja que interessante. Ele foi padre, gente, e escreveu essa obra. O que ele diz aí, entre muitas outras coisas? Uma mente que comande, um pensamento que atue. Que coisa extraordinária, né? Uma mente que comande, um pensamento que atue. E é exatamente nessa ideia do pensamento que atue que nós vamos compreender uma das técnicas operacionais trazidas pelo Dr. Lacerda, o médium como modulador transdutor. Neste caso aqui, deste exemplo, o médium como modulador. Então, temos aqui um dirigente. O médium tem que se desdobrar pela terceira lei e pela técnica operacional de aplicação da terceira lei até um determinado endereço. Está no enunciado da terceira lei. O dirigente tem que, por rastreamento mental, tá, localizar o endereçamento. A onda de endereçamento localizada, ele retransmite ao sensitivo. O sensitivo desdobrado, procurando, então, através da sua onda mental, a onda endereçada pelo endereço vibratório, compatibilidade, teremos, então, a sintonia. Assim que o sensitivo vai chegar àquele lugar. Porque o enunciado dessa lei diz, se dermos a ordem de comando ao espírito desdobrado médium para ir a determinado lugar, ele vai. Está aqui a resposta. Através do rastreamento, a onda mental. Sintonia mental. Lei de sintonia. Logo, logo, veremos um pouco sobre as leis, essas leis. Agora é importante fazer uma pausa, que é algo que existe desde 2001, ainda circulando na internet, um texto produzido por Divaldo Franco, em que ele contesta a questão da apometria. Mas ele, naquele texto, ele colocou os seus divulgadores, ou seja, ele estava se referindo a pessoas que divulgam o método proposto pelo Dr. Lacerda. Ele não estava se referindo ao Dr. Lacerda. Esse texto ainda é utilizado em muitos lugares para contestar a proposta do Dr. Lacerda. 2001 esse texto. Mas nós vamos ouvir hoje a atual opinião do nosso amigo Divaldo Franco a respeito do Dr. Lacerda. Divaldo, uma pergunta de Carla Ord. Ela pergunta o que é desdobramento e o que seria também apometria. O desdobramento é um fenômeno através do qual o espírito se desloca do corpo graças ao perispírito. Para nós entendermos, necessitaríamos de deter-nos um pouco no perispírito. Este órgão intermediário é o perispírito que se alarga, ele tem a peculiaridade da maleabilidade, da movimentação, da expansão. E o espírito vai alargado com ele sem haver a desencarnação. Alguns sonhos lúcidos, technicolor, que nós temos, são desdobramento. A psicologia chama desdobramento da personalidade. É a mesma coisa, sendo que personalidade é a máscara. Para nós é o próprio espírito que se desloca do corpo e que realiza as viagens astrais. Então, isso é muito comum durante os nossos sonhos. Aliás, sempre ocorre, mas nem sempre nos lembramos. A apometria é um método de natureza mediúnica que foi criado nos anos 50, em Porto Alegre, através de um médico muito nobre que eu tive o prazer de conhecer com relativa intimidade. Ele e sua senhora esposa. A apometria é um método especial que nos merece consideração, embora não seja um método eminentemente espírita. Os senhores reconhecem quem está naquela foto? Lacerda. E o outro? Os olhos, olhar bem para os olhos. Para os olhos. Divaldo. Divaldo.
Alguém sempre reconhece. Eu acho isso uma coisa fantástica. Vê que os olhos não enganam. Tudo muda, né? Mas os nossos olhos não mudam. Não mudam. E o doutor Lacerda com as 2 filhas. Comprovando o que ele disse, conheci com relativa intimidade. O Dorivaldo só errou ali no ano, 1965, que foi quando o doutor Lacerda começou as suas experiências realmente, depois dele ter assistido Luiz José Rodrigues, como os senhores sabem, de toda essa história, e o Rodrigues apresentou com o nome de hipnometria, o doutor Lacerda entendeu que não teria relação com o sono e mudou para apometria. Apo é afastamento, né? Afastamento. Então, vejam que significa, na verdade, controle de afastamento do corpo astral. Essa é outra forma de entender. Também observem que ele não disse que não era um método espírita. Não disse que era e não disse que não era. Ele ficou em cima do muro. Né? E é fácil de compreender por quê. Porque hoje nós temos a apometria de A a Z, de AX. Né? A Z não chegou ainda, mas AX. Cada um adicionou um pouquinho do seu entendimento no método Dr. Lacerda, e, na minha opinião, e digo aqui sobre a minha responsabilidade, então, torcendo os ensinamentos do Dr. Lacerda. Porque se tem apometria até em salão de beleza, né, que eu perguntei, será permanente. Então, vocês vejam que as pessoas a abusaram. Então, tem muita gente falando sobre o Dr. Lacerda que não conheceu, não conhece o pensamento do Dr. Lacerda. Então, este momento eu aproveitei para trazer aos senhores um pouco do pensamento do Dr. Lacerda sobre a doutrina espírita, sobre o método de Kardec e também a opinião do Divaldo. Ele não disse que é e não disse que não é. E é fácil compreender por que ele não disse que é o método espírita. É muito fácil. Porque, na verdade, se formos consultar a internet, tem apometria para todo mundo. Essa é a verdade. Falam do Dr. Lacerda, falam das técnicas, mas não explicam. E o papel aceita tudo. Hoje os meios digitais, então, né, aceitam tudo. E fica por isso mesmo. Muito bem. Vamos, então, avançando. Pessoal. Divaldo Franco. Este livro é importantíssimo para qualquer pessoa que deseja, tem um interesse, então, em compreender sobre a dinâmica. Eu digo que, na verdade, são 5 obras do Filomeno de Miranda que falam de obsessão. A apometria trabalha em cima de questões obsessivas, auto-obsessivas, pode ser arquipadia, magia do passado, mas sempre relacionado muito intimamente à obsessão. Tormentos da obsessão, painéis da obsessão, loucura e obsessão, como esse aqui. São 5 obras. Ou você fica imunizado, ou então você entra num processo auto-obsessivo. Sim, porque é um aprofundamento que o Filomeno de Miranda faz, mas é necessário para quem deseja, então, compreender a dinâmica do método. Eu digo que André Luiz traz todas as leis. As leis do pensamento estão na obra de André Luiz. E André Luiz é extremamente importante. Então, da Casa do Jardim, do Hospital Espírita, hoje esta é a Casa do Jardim, esses 2 prédios. O prédio inicial é esse aqui, onde o Dr. Lacerda inaugurou, depois construímos este prédio novo com uma solicitação da espiritualidade. Então, a fachada ainda não foi unificada, será. Rua Beck, 129, Porto Alegre, bairro Menino Deus, quem quiser nos visitar, receberemos de braços abertos. Opa. Em 7 de março de 1983, aqui a ata de fundação da Casa do Jardim, assinado pelo Dr. Lacerda. Ele foi o presidente da Casa do Jardim, da fundação da Casa do Jardim, então, como instituição. Veja que herdamos o nome da Casa do Jardim do Hospital. Então, o Estatuto da Casa do Jardim diz, entidade espírita assistencial, instituição fundada por ele, uma instituição espírita. No Estatuto, artigo 4º, inciso 4º também, estudar, praticar e difundir os princípios da doutrina espírita, sob o aspecto científico, filosófico e religioso. Investigar os fenômenos relacionados à patologia espiritual. Estudar os assuntos científicos paranormais e relacionados com o campo da psicobiofísica.
Muito bem. O doutor Lacerda lançou, então, 2 obras, Espírito e Matéria, já veio falar da questão da equação, ó, Espírito / Matéria igual Novos Horizontes para a Medicina. Nasceu em 12 de junho de 1919, se estivesse entre nós hoje, estaria com 103 anos. Publicou a sua primeira obra depois de 23 anos de pesquisa. Desencarnou em novembro de 97 aos 78 anos. Então, foi o doutor Lacerda a pessoa que me impulsionou a chegar até aqui hoje. Apometria, o que é? Muito importante, senhores. Vamos prestar atenção aqui. Peço a atenção dos senhores. E aceito contestações. Não é uma prática mágica. Apometria não é uma prática mágica no sentido, digamos, comum que se dá a essa expressão. Não é uma doutrina filosófica. Não é uma técnica de contagem. Tem pessoas que acreditam que contando isso é apometria. Não há nenhuma relação. O Dr. Lacerda deixou bem claro que a contagem serve apenas para cadenciar os impulsos mentais. Não tem nada de necessário a contagem. Não é uma técnica de estalar dedos. As pessoas chegam na casa do eu quero aprender apometria. Aí eu respondo brincando, mas isso você já sabe fazer. Não é uma técnica de contagem. Não tem nenhuma relação com contagem. A contagem são os números de impulsos mentais. Impulsos mentais. Não é uma técnica de utilização de símbolos. Tem gente já falando em símbolos da apometria. Não. A apometria trabalha com formas mentais de longa duração, projetadas no plano espiritual. E isso já mostra um quesito importantíssimo para compreendermos o que é a apometria. É ação mental, é dinamização da nossa energia mental. Significa capacidade de mobilizar, de movimentar, de exteriorizar a nossa própria energia. Quem não tem a capacidade de controlar a sua própria energia, pode trabalhar com apometria? Pode trabalhar em um grupo de apometria. Mas não trabalha com apometria, nem pode. Não pode porque ela não tem o requisito básico. Veremos daqui a pouco. Isso é um requisito importante. Como é que eu vou provocar o desdobramento? Eu tenho que aplicar energia. Se eu não consigo mobilizar minha energia, como é que eu vou provocar o desdobramento de alguém? Como é que eu vou formar um campo de proteção na forma piramidal, como foi proposto hoje aqui, se eu não consigo mobilizar energias no plano astral de longa duração, estabilidade, na forma de uma pirâmide base quadrangular, e tem muitas pessoas que não sabem, eu costumo perguntar nos seminários, nos nossos cursos, e é natural que não saibam. Pessoas da área de exatas, como eu, outros que estão aqui presentes, sabem o que significa uma pirâmide base quadrangular. Mas tem pessoas que não sabem. Se eu faço esse chamado para que os senhores respondam mentalmente, e tem que haver resposta do grupo. Quando o colega hoje chamou para formar a pirâmide, só colaborou com a ideoplastia, com a formação da pirâmide, aquelas pessoas que conhecem essa forma geométrica. Aqueles que não conhecem forneceram energia. Mas fornecer energia não é suficiente. Precisa, além da energia, ter essa capacidade ideoplástica, ou de pensamento que toma forma. O que é um pensamento que toma forma? É uma ideia que se plasma. Isso é requisito básico para a apometria. Isso muitas vezes não é dito. E eu vejo o pessoal dando curso de apometria, nem quero falar nisso. Não é uma técnica de utilização de pontos cantados ou riscados. Então, já vejo, assim, muitas pessoas abrindo os trabalhos de apometria, cantando, tudo é cantando. Posso utilizar, na abertura do meu trabalho, eu brinco e digo assim, você quer tocar um sino? Pode tocar um sino, mas isso não tem nada a ver com a apometria. Ah, eu quero botar um fogareiro com brasa aqui, um alecrim. Pode, mas isso não é apometria. Não é. Então, o que é a apometria?
Em sentido restrito, pela primeira lei, lei básica do método, é uma técnica de desdobramento. Em sentido restrito, pela primeira lei, a lei básica do método é uma técnica de desdobramento. Porque a lei de desdobramento é a lei que rege a técnica operacional da apometria. Em sentido amplo, é um método medianímico de assistência espiritual, que visa a terapêutica espiritual, energética e desobsessiva do assistido encarnado ou não. Por isso, não podemos responder. O que é apometria? É uma técnica de desdobramento. Resposta incompleta. E não diz nada. Por que o método é medianímico? Porque nós vamos utilizar nossas forças anímicas e as nossas faculdades mediúnicas também na dinâmica do método. Porque, por definição, segundo o Dr. Lacerda, ele diz a técnica é anímica. Está lá no livro, vocês devem lembrar. A técnica é anímica. Se a técnica é anímica, significa que eu aplico, como foi exemplificado hoje aqui, formar os campos de força. Ninguém chamou entidade espiritual para formar os campos de força. Isso é trabalho nosso. Fazer limpeza e higienização do ambiente, trabalho nosso. Porque senão nós vamos dar a ordem para a espiritualidade, fecha a instituição que sai mais barato. Vamos para casa, sai mais barato. Porque sai caro manter uma instituição. A Casa do Jardim, vocês não imaginam. É caro instituições grandes. E com certeza a Jadelino Ramos também. Apometria, o método. Dividi no primeiro livro que publiquei, Introdução aos Fundamentos da Apometria, tá? As leis espaciais e temporais. E é fácil de observar, porque a primeira lei trata do desdobramento, a segunda do acoplamento, que é complementar, a terceira ação à distância do médium desdobrado. A quarta lei é a lei de formação dos campos de proteção, não tem ninguém desdobrado. Quinta lei de revitalização dos médiuns, ou dos encarnados ou desencarnados, não tem ninguém desdobrado, não está no enunciado da lei, não há necessidade. Sexta lei, condução do assistido desdobrado aos planos mais elevados. Aí o assistido é desdobrado e os sensitivos também estão desdobrados. Sétima lei, que trata da ação dos espíritos socorristas sobre os consulentes desdobrados. Então, tem gente desdobrada aí. Mas vejam, agora vem a oitava lei, lei da sintonia. A lei de sintonia não é só uma lei da apometria, é uma lei do pensamento, está em André Luiz. Aí nós temos uma divisão, porque as próximas leis são leis temporais. Então, até a oitava lei, e a oitava lei tem abrangência sobre todas as outras, nós estamos no domínio espaço. Da oitava lei em diante até a 13ª, nós estamos no domínio tempo. A nona lei trata do deslocamento do espírito no espaço-tempo. E essa lei, eu considero, exatamente, está aí o pilar da doutrina, do método proposto pelo Dr. Lacerda, a apometria. Entender a nona lei, você entende o método. Aí você vai ver a força do método, realmente, e o alcance do método. As técnicas operacionais podemos dividir em 3 grandes grupos, são mais de 30 técnicas. Técnicas de intervenção na memória, técnicas de intervenção nos corpos sutis e técnicas de intervenção nas forças da natureza. São 3 grupos as técnicas operacionais. O Dr. Lacerda não fez essa divisão, eu fiz essa divisão. E, claro, sou responsável pelos cursos da Casa do Jardim, e não só da Casa do Jardim, eu também sou responsável, diretor da Escola da Volta do Campo, e supervisor da Escola da Amor e Caridade. E atualmente estamos implantando aqui em São Paulo, na Congregação Espírita Evangélica, tem um grupo de pessoas ali que estão me acompanhando, estamos implantando aqui a mesma grade da Casa do Jardim. Então temos hoje 4 instituições, tá, em que a Casa do Jardim tem escola de referência, e 4 instituições com a mesma grade de curso. O curso é curto, gente. É bem rápido. 5 anos. 5 anos. Vejam só. As leis cósmicas no Evangelho de Jesus, a lei do amor, justiça, perdão, caridade, ação, vocês conhecem. Elas regem a nossa evolução. E têm abrangência sobre as leis do pensamento que descrevem a nossa ação sobre o fluido cósmico universal. As leis do pensamento trazidas por André Luiz, lei do comando mental, lei do campo mental, lei da sintonia mental, lei da criação mental, da exteriorização
e assimilação de energia mental. Obra de André Luiz. Dr. Lacerda sempre citou André Luiz. Todas as dúvidas, todos os esclarecimentos que recebemos, sempre com base na obra de André Luiz. Ele costumava dizer, estude André Luiz. Então, repito aqui para os senhores, estude André Luiz. As leis da apometria, lei do desdobramento, acoplamento, ação à distância, todos os senhores conhecem. As técnicas operacionais. Primeiro, a apometria, regida pela lei do desdobramento. Então, algumas técnicas, tá? Elas são a aplicação de algumas leis fundamentais. A terceira técnica operacional, a dielimetria, o Dr. Lacerda colocou no seu livro. Dielimetria e as suas leis. Quais são as leis que regem a dielimetria? Pois é. Pneumetria, o Dr. Lacerda colocou as leis? Não. A quarta, a quinta despolarização, ela é regida pela... Que leis? O Dr. Lacerda colocou? Não. Esses são os aspectos que eu digo que o Dr. Lacerda considerou. O que ele considerou trivial, hoje para nós é essencial. Então precisamos estudar a obra do Dr. Lacerda mais a fundo, com mais critério, com mais cuidado. No último livro que publiquei, então, eu acrescentei a teriatria na lista da enumeração e expliquei por quê. Porque no livro do Dr. Lacerda, e a pilha. Ou é mau contato ou a pilha está fraca, pessoal. O apontador quase, olha lá. Opa, não estou avançando, volta lá um pouquinho. Não estou avançando, só um pouquinho. Isso. Eu estou dizendo que é a pilha que está fraca. Então, ali, no primeiro livro do Dr. Lacerda, não aparece na enumeração das técnicas operacionais a teriatria. E no livro que eu recebi de presente do Dr. Lacerda, que é o livro original, a primeira edição, tem uma lacuna na enumeração das técnicas. No meu entendimento, ali, houve um problema de editoração. Então, não foi acrescentada a teriatria. E o Dr. Lacerda também não colocou a ação telúrica, que eu resolvi acrescentar, porque ele dá a lei. Tem gente copiando, fotografando, gente está no livro, nos 2 livros, essas imagens todas. Mas pode copiar à vontade, fotografar, não tem problema. Vamos, então, à primeira lei, falar um pouquinho. Lei de desdobramento, a lei básica. Veja o que o Dr. Lacerda colocou ali, comando. Se dermos uma ordem de comando a qualquer criatura, visando significa sintonia, sintonizando. Então, se dermos uma ordem de comando mental a qualquer criatura, sintonizando com o seu corpo espiritual, astral, então, para a separação, comando para a separação, e projetarmos sobre ela pulsos energéticos, tá? Através de uma sequência lenta, essa contagem é uma sequência. É isso que ele quer dizer. Dar-se ao desdobramento completo. Livro dos Espíritos, mais uma vez. O que diz o Allan Kardec? Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente. Podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Não é isso que nós provocamos? Esse é o agente magnético? Está aqui bem fundamentado. Pela ação do agente magnético. E acrescenta, o estado que se designa de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado e o outro é espontâneo. Mais uma vez, a questão que os espíritos não colocaram nenhuma objeção a que se provocasse de forma artificial. Essa imagem é lá do filme O Nosso Lar, como você sabe, está ali o Ulisses tratando André Luiz ainda, né? Naquela chaga que ele chegou, lá em cima, aplicando energias. E vamos recordar que, nesse momento, Lísia chama a atenção, André Luiz, para os pensamentos dele, mostrando a força do pensamento sobre as estruturas do corpo astral. Nós podemos atender o corpo astral dos assistidos. Assistidos, quando eu coloco assistidos, eu penso sempre em encarnados e desencarnados. Sim. Principalmente aos desencarnados que se direciona o método para essa multidão de espíritos necessitados. Principalmente naqueles casos, aplicando a lei de revitalização, casos de zoantropia. Casos de zoantropia. Como vocês sabem, né?
e que o espírito perde o domínio da forma, perdendo o domínio da forma, ele se mostra às vezes como lobo e com outras figuras, minotauros, cheio de figuras, né, mitológicas. Eles aparecem assim, quem é dirigente vê isso. Isso é uma coisa horrorosa no primeiro momento. A gente se assusta, depois a gente se acostuma. E a gente passa a entender que são criaturas humanas em extremo sofrimento. Eu falei da nona lei. Ó. A nona lei, deslocamento espaço-tempo, assim como a dissociação espaço-tempo, que é para o futuro, veja, doutora Sara, coloca deslocamento, deslocar-se para o passado. O futuro, dissociação, porque o vetor espaço e o vetor tempo não estão associados. O que vai acontecer daqui a 1 minuto? Onde o João Pedro vai estar daqui a 1 minuto? Nem eu sei. Mas passado 1 minuto, está no passado. E aí eu posso recuperar essa informação do passado? Sim. Nona lei permite. Mas há uma outra lei, trazida por André Luiz, que rege a lei do deslocamento espaço-tempo e a lei da dissociação espaço-tempo, que é a lei de intervenção nos estímulos da memória. Está em André Luiz, o que confirma as palavras do Dr. Lacerda para que estudarmos André Luiz. Então, examinando as causas do passado, com base na técnica operacional de aplicação da nona lei, podemos despolarizar os vícios. Com base na técnica operacional da dissociação espaço-tempo futuro, podemos projetar para o assistido os benefícios que ele poderá alcançar. Isso é extraordinário, gente. Aqui nós vamos entender agora o alcance do método proposto pelo Dr. Lacerda. Polarizar virtudes, reforçar virtudes, que somos todos portadores. Quando a inteligência suprema nos lançou no universo desde a fundação do mundo, não nos lançou vazios, nos lançou plenos para grandes realizações. Mas em função do livre-arbítrio, mal utilizado, naturalmente, vamos tropeçando aqui e ali, mas faz parte. Holden, um grande filósofo, ele tem uma frase extraordinária sobre o livre-arbítrio, uma frase admirável. Ele diz assim: o livre-arbítrio é a zona, por assim dizer, onde Deus abdicou da sua jurisdição a favor do homem. É uma porta que se abre para dentro. Fantástico. Então, a lei do deslocamento espaço-tempo diz, no seu enunciado, se ordenarmos um espírito incorporado à volta a determinada época do passado, acompanhando a emissão de pulsos energéticos, através de contágio, o espírito retorna no tempo, à época do passado, que ele foi determinada. Diz o Dr. Lacerda. Mas será que a doutrina espírita fundamenta essa questão? Isso é um grande desafio, né? Mas por falta de conhecimento, sempre achamos que não, que tudo partiu do Dr. Lacerda. Sim, o Dr. Lacerda, ele sistematizou esse conhecimento, organizou esse conhecimento. Mas, o que diz aqui o nosso amigo Gabriel Delany? Ele diz que as leis do magnetismo são as mesmas tanto no espaço como na Terra. Reciprocamente, se magnetizarmos um paciente terrestre, de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, ele está dizendo. E se continuarmos apontador, ó. Não, é o apontador. Volta pessoal, volta uma. Não vou usar mais porque não tem como, né? Desprendido da ação magnética, de forma a atingirmos as camadas profundas do perispírito, poderemos renovar a memória das vidas anteriores desse paciente. Como? Quanto tempo? Vejam só essa obra de Gabriel Delany. Esse foi um dos grandes pesquisadores das questões de memória. Poderemos renovar a memória das vidas anteriores desse paciente. Não é disso que o Dr. Lacerda está falando? Só que na lei de deslocamento espaço-tempo,
Nós temos 5 abordagens. Nós podemos provocar a imersão da memória, deslocar o espírito passado, fazer leitura mental. Todas essas formas de abordar, que estão descritas no enunciado da 9ª lei, estão bem sedimentadas na obra de André Luiz. Então, se você quer estudar apometria e compreender, você tem que estudar André Luiz. Também é um convite para que a gente estude os clássicos da doutrina. Poderemos renovar a memória das vidas anteriores desse paciente. Próximo. Aqui, um exemplo, essa imagem, para nos mostrarmos um pouco. Só um pouquinho, pessoal. Meu apontador. Eu botei. Então, naquela imagem, tá? O que nós estamos mostrando? Uma onda se sobrepondo a outra onda. E dentro daquele círculo ali, que não é bem um círculo, né? Uma região de ressonância entre os registros do passado e do presente. O que nós estamos vendo? Que a nossa memória, segundo André Luiz, tá? Nossa memória, segundo André Luiz, ela se organiza por camadas vibracionais, registros tridimensionais que não se misturam. Mas o que é que acontece? Quando a gente diz assim, o João Pedro está com problema de bipolaridade, João Pedro é uma criatura calma, de repente fica estressado, entra em ressonância com o passado. Isso é bem comum. Por quê? A camada da encarnação anterior, coincidindo com os registros, foi disparado no presente um processo qualquer, pode ser um relacionamento, pode ser um contato com o ambiente qualquer, entra em ressonância. Então, os registros, as ondas se reforçam, o estímulo da onda mental se reforça nesse momento. E aí, muda o nosso comportamento. Dependendo, o que há? A camada da existência passada se sobrepõe à camada da existência presente, e aí o comportamento muda completamente. E vejo, então, como resolver isso? Despolarização dos estímulos da memória. Mas o que acontece? Eu tenho que localizar essa região do passado. Eu tenho que voltar a uma determinada personalidade do passado. E aí esclarecendo, né, que algumas pessoas chegam a pensar que personalidade, elas andam caminhando por aí. Personalidade está aqui dentro. São registros da memória. Anotem, registros da memória. Próxima. Próxima, pessoal. Então, o que diz... Gabriel Delany era engenheiro, nada, não estou aqui querendo, né, dar publicidade a pessoas com formação acadêmica, a questão não é essa. Mas esse aqui era astrônomo. Então, estamos falando de pessoas com uma grande capacidade para estudar de forma sistematizada, por muito tempo, e observar fenômenos. O que ele diz, Camille Flammarion? Em virtude das leis da luz, podemos rever os acontecimentos depois de ocorridos, e até mesmo depois de consumados, se hajam dissipado em realidade. A vida passada dos mundos e dos seres existe sempre, no espaço, graças à transmissão sucessiva da luz, através das regiões do infinito. Próxima. Fundamentando a 9ª lei. Chico Xavier. Então, no livro Nosso Lar, gente, nós temos ali, na palestra da ministra Veneranda, no capítulo 37. Veja, Nosso Lar a gente pensa que é um romance, é uma obra de ciência. A citação das leis do pensamento. É nessa passagem, próxima, em que a ministra Veneranda nos questiona e cita as leis do pensamento. Vejam, e o que ela diz? Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas hoje, desde hoje. André Luiz vai desenvolver a lei do comando mental, a lei de sintonia mental, do campo mental, criação mental, como eu já citei. Vejam que André Luiz, sob o comando mental, ele vai dizer, nossa mente é um núcleo de força inteligente que a gerar plasma sutil,
oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Sob a lei de sintonia, André Luiz vai dizer que onde há pensamento, há correntes mentais. Onde há correntes mentais, há interdependência e associação. Sob a lei do campo mental, André Luiz vai dizer que a lei do campo mental rege a moradia energética do nosso espírito. Veja, quando ele diz moradia energética, ele não está falando só do corpo físico, ele está falando do corpo astral, do duplo etérico mental, todas as estruturas. A lei do campo mental. Então, veja, quem é que comanda os corpos sutis, segundo André Luiz? O espírito. Estão sob o comando os corpos sutis, todos, desde o mais denso ao mais sutil, sob o comando do espírito. Já falei para vocês, me avisaram que eu estou com de tempo aqui, né? Aqui é importante. Veja que a dinâmica do metapometria, tá? Nós trabalhamos na dimensão espacial, corpo físico, duplo etérico, astral. Aqui nós trabalhamos com grande eficiência. Com grande eficiência. Porque a nossa percepção psíquica consegue alcançar com bastante precisão e clareza. Daí para cima fica complicado. Veja, o doutor Lacerda propôs a eteriatria para tratamento do corpo astral. Eteriatria com vários procedimentos. Cirurgias astrais para tratamento do corpo astral. Mas quando entramos na dimensão temporal, espaço-tempo, nós vamos atender às personalidades. Então, toda a dinâmica da apometria se dá numa dimensão espaço-temporal. Na dimensão do espírito, o doutor Lacerda propôs pneumetria. Aqui é que estão as questões de consciência, memória e inteligência. Estamos falando do quê? Dos atributos do espírito. Esses atributos são do espírito, que repercutem, sim, por essas estruturas que são os seus veículos de manifestação. Mas memória, atributo do espírito. Arquivos, tudo do espírito, não dos corpos. Inteligência do espírito, consciência, centro de avaliação de valores, atributo do espírito. Essa imagem aqui é só para resumir, então, a nossa dimensão de trabalho. Trabalhamos nos corpos e, investigando a memória, poderemos saber que o João Pedro de hoje atleta, que foi no passado jogador de beisebol, um professor, foi um espadachim. E, na verdade, traz sequelas em função disso. Mas o que diz, então? Nós estamos aqui vendo a dinâmica de atendimento, desdobramento dos corpos e dissociação da personalidade. Registros da memória. O que diz Francisco Xavier, André Luiz, sobre o desdobramento? André Luiz diz que aqueles que se adestram para este fim prestam precioso serviço para a humanidade. Só esta frase de André Luiz já seria o suficiente para todos nós começarmos a praticar o autodesdobramento. Ele diz, prestam precioso serviço para a humanidade aqueles que se adestram para este fim. Intervenção da memória. O que André Luiz diz? A memória, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Requisitos básicos, então. Conhecimento, força mental, percepção psíquica. Se você não tem conhecimento, você não tem como trabalhar com a apometria. Se você não tem força mental, você não pode projetar energias suas no plano astral. Se você não projeta as suas, você não consegue assimilar também. É bem natural. Percepção psíquica. Você precisa saber o resultado do que você projeta e conhecer o que você projeta. Então, não tem como separar. Ah, mas eu sou médium, não tenho conhecimento, recebo espírito, posso trabalhar no grupo de apometria? Pode. Pode e deve. Mas isso não quer dizer que você esteja trabalhando com a apometria. Porque a apometria é comando. Espero que os senhores assimilem essa ideia. A apometria é comando mental. É ação mental no plano astral. E aqui precisamos fazer uma divisão, então. Se vamos pelo caminho do Evangelho de Jesus, é a apometria com teurgia. Mas se vamos noutra direção, estaremos usando esse conhecimento na linha da Goécia.
Dr. Lacerda costumava dizer, os iniciados trabalham com apometria. Por quê? Porque os iniciados possuem conhecimento, possuem força mental, possuem percepção psíquica, e esses iniciados muitos se desviaram do bem que deveriam realizar. Vejam aqui só um exemplo de uma ideoplastia, ou de uma criação de objetos no astral, uma das 35 técnicas operacionais trazidas pelo Dr. Lacerda. Para queimar um objeto no astral, eu preciso alcançar, sintonizar com o objeto, para saber que objeto é este que eu preciso queimar. Sintonizar, estabelecer um campo da minha projeção mental em torno do objeto. Isso serve também para a projeção mental de objetos. Aqui foi dada a questão de queimar. Servidor, então, serenamente concentrado na imagem, projeta fogo no plano astral. Isso exige força mental. Abertura dos atendimentos espirituais. Vamos ver mais um vídeo do Dr. Lacerda, é curtinho. Neste contexto cósmico de preparação para uma humanidade mais evoluída, mais amorável nos próximos milênios. Vamos pedir que Ele permita que os seus servidores do mundo maior, esses espíritos benévolos, esses espíritos sábios, poderosos até, venham até nós, trazendo-nos as energias, trazendo-nos as orientações para que o trabalho se desenvolva na melhor forma possível. Tendo a certeza absoluta que Jesus está entre nós, mas Ele está aqui representado pelo doente, este é que é o nosso Jesus, porque nós estamos reunidos para auxiliá-lo. E Ele é representado aqui tanto pelos doentes encarnados como pelos desencarnados. Portanto, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, declaramos abertos os trabalhos da manhã de hoje. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam sempre conosco. Vamos fazer os campos de proteção. Vamos trabalhar dentro de uma pirâmide de luz verde: alfa, beta, gama, delta, eta. Isso é um campo de força. Vamos projetar essa luz verde que esteriliza todas as formas vivas microscópicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos fazer um desdobramento dos médios. Eu vou fazer um desdobramento geral, toda a plateia, porque pode aparecer médium aí e a gente já identifica com muita facilidade. Então, para todos. Agora, os que forem sair, a gente tem que acoplar, viu? E lembre isso. Preparando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Já estão fora do campo físico. Vamos subir, vamos dar o salto quântico que eu falei antes. Vamos passar para o mundo astral agora. Precisa todo esse preparo, sobretudo a prece. Vamos passar para o mundo astral. Precisa todo esse preparo, principalmente a prece. Grife e grave. Eu comecei a minha vida, aos 20 e poucos anos, estudando Umbanda, nessa instituição aí. E foi ótimo. Eu fui levado pela minha mãe para atendimento, e logo deixei de ser um assistido para ser um estudante. Aprendi sobre lavagens, defumação, banhos,
ponto cantado riscado, ponto de fogo eu vi, mas eu nunca fiz, e é muito perigoso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a apometria, o método, ele pode ser usado no candomblé, numa gira, de quimbanda, de umbanda? Pode. Mas umbanda, na apometria, não faz o menor sentido. Porque nós estaremos trazendo para dentro de um método toda uma doutrina filosófica, que possui um rito. E essas religiões de matriz africana, o trabalho é mediúnico, a técnica da apometria é anímica, estabelecida pelo Dr. Lacerda, isso é fundamento. Agora, poderemos utilizar dentro de uma gira? É possível. Então, vejam, eu já fui chamado, porque estava de visitante, numa gira de quimbanda, eu utilizei a apometria. Não conhecia aquelas pessoas. Isso foi uma coisa extraordinária. Porque, no final, a entidade incorporada riscou o ponto de uma entidade que me assiste. E eu não mostro esse ponto para ninguém, porque serve de controle. Se alguém disser que falei com tal entidade, se não me mostrarem o ponto riscado, eu sei que, não, que é falso. E nesse ambiente, uma única vez que eu fui, isso aconteceu. E eu não conhecia aquelas pessoas, fui chamado para auxiliar num atendimento, e eu usei o quê? Conhecimento do método de apometria. Na Umbanda eu nunca usei, porque lá eu era estudante, e foi muito bom aquele aprendizado lá. Porque eu hoje, e de lá eles me disseram certa vez assim, teu lugar não é aqui, teu lugar é com os branquinhos. Vamos finalizando então, vejam o que diz o Dr. Lacerda, isso é importante, estudar a obra dele. O africanismo primitivo, eu falei ali das religiões de matriz africana que são mediúnicas. E o método é anímico, a técnica é anímica de aplicação. Tem instituições de Umbanda procurando a Casa do Jardim para formarem grupos de atendimento com a apometria. Isso é uma transição, mas não é para dentro da gira, como aconteceu comigo na quimbanda. Veja que interessante. O Dr. Lacerda diz que o culto africano, por ser primitivo, pois veio da África e tem origem muito anterior a Cristo, não apresenta vinculação nem compromisso com o Evangelho. Seus adeptos não recebem as leis espirituais trazidas por Jesus como norma de proceder. E a questão final é essa, o dinheiro corrompe sempre. Tem pessoas aí oferecendo atendimento com apometria por mais de R$1.000. Absurdo, totalmente absurdo. Apometria é instrumento de caridade. E aqui, para que a gente não faça algumas confusões, coloca o Dr. Lacerda neste caso, ó, no segundo livro, o caso PS13MC. Aparecem pretos velhos, caboclos, pombagiras, soldados. Os grifos são sempre meus, pessoal. E uma infinidade de criaturas, homens e mulheres, que se adonaram do corpo da enferma, segundo informaram as próprias entidades desencarnadas, dizendo que não mais a deixariam. Pretos velhos e caboclos. A gente acha, é um preto velho, é coisa boa. Pode ser coisa muito ruim, gente. Pode estar demandando uma magia da mais pesada que vocês possam imaginar. Até porque essas criaturas trouxeram esse conhecimento da África quando vieram para cá. Meus ancestrais, que foram trazidos à força. E os meus ancestrais indígenas, que eu carrego os 3 troncos, também tinham conhecimentos de magia. Esses grupos se juntaram no plano astral para demandar contra o senhor da Casa Grande. Claro que os senhores sabem tudo isso, estou chovendo numa olhada, né? Mas só para reforçar. Muito bem, fechando então. O que disse Leon Denis? Olhem lá, substitua o magnetismo por apometria. Ficaria então, a apometria não se limita unicamente à ação terapêutica. Quinta lei, é um poder que desata os laços constritores da alma, descerra as portas do mundo invisível. É uma força que nos dormita e que é utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesadume carnal, desdobramento, nos emancipa das leis do espaço e do tempo, nos dá poder sobre a natureza e as criações, gente. Está aí todo enunciado do método proposto pelo Dr. Lacerda. Leon Denis. Aqui trago as aplicações do método, do magnetismo, a energia, desobsessão, proteção, intervenção na memória e revitalização. A apometria é uma marca registrada pela Casa do Jardim. É propriedade da Casa do Jardim. A Casa do Jardim pode acionar a hora que bem entender, através do seu departamento jurídico, as pessoas que estão utilizando mal o método.
É uma técnica operacional? Sim, a primeira. É um método medianinho de assistência espiritual. É um conhecimento dos potenciais da mente. Então, eu recebi do Dr. Lacerda, em 19 de maio de 88, está ali, de presente essa obra, que eu considero realmente um mandato mediúnico. Tudo que eu apresentei para os senhores está nesta obra, publicada em 2016, 33 anos estudando a apometria e a fundamentação. E complementei agora aqui os procedimentos do método, que trata exatamente das técnicas operacionais que o Dr. Lacerda enumerou e, por considerar trivial, no meu entendimento, não desenvolveu. Vou pular. Senhores, obrigado pela atenção. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Obrigado a todos pela atenção. Desculpa alguma observação ou colocação que eu não tenha feito a contento ou que tenha sido mal explicada. O que eu vim aqui trazer para os senhores hoje, aproveitando essa oportunidade, agradecendo os organizadores que conheço, que me tratam com tanto respeito e carinho, tá? Foi o pensamento do Dr. Lacerda, que está esquecido. Se fala-se em apometria, mas não se fala do método proposto pelo Dr. Lacerda. Os senhores ouviram hoje vídeos em que o Dr. Lacerda explica, fala do método de Kardec, o que ele pensa da doutrina da ciência do espírito. Viram o Dr. Lacerda abrindo um trabalho de assistência espiritual e ele colocou como importante a prece. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos. Agradecemos ao Sr. João Pedro pela exposição. Temos já algumas perguntas do nosso público aqui. Vou fazer a primeira. Gostaria de entender se o Sr. João Pedro pode explicar como o Dr. Lacerda chegou na figura da pirâmide. O Dr. Lacerda se baseou no princípio dos ângulos tetraédricos de forças. O Dr. Lacerda era um estudioso, inclusive ele deu aula de física, tá? Na escola do Senai, então escola de segundo grau. Chegou a esse assunto, tá? Baseado também nas pirâmides de Quéops, no Egito, das forças envolvidas nessa forma, certo? Ele não botou uma explicação no livro dele. O que eu estou passando para vocês é um pouco do que está no livro dele e um pouco daquilo que eu ouvi e convivi com ele, como ele chegou a isso. Vejo que isso é outro assunto interessante, né? Porque o que ele considerou trivial, hoje para nós é essencial. Vocês já observaram em galpões aquelas vigas grandes, com triângulos? Uma viga enorme e tem triângulos, distribuição de forças. E se você tirar, imagina, tem uma viga na horizontal, uma viga na vertical, e aqui tem uma trava e outra trava. Se tirar essas travas aqui, desaba tudo. Distribuição de força. Isso é física, gente. Agora, assim, eu vou ter que estudar física? Não precisa. Vocês têm que estudar ciência da doutrina dos espíritos. Depois, quem puder e desejar, que se aprofunde em física, sim, começando pela física clássica. Vetores, força vetorial. Porque quando eu aplico meu pensamento para destruir um objeto no plano astral ou para projetar um objeto no plano astral, eu estou concentrando meu pensamento num ponto de aplicação. Força mental, força vetorial. E da física, força, o que é? Massa, resulta do produto de uma massa sob uma determinada aceleração. Então, nós aceleramos as energias no plano astral. Nossa ação é no plano astral. E é isso que o Dr. Lacerda estudou e observou. E vejo que isso aí ele colocou no livro dele, em detalhes não colocou. Muito obrigado. A próxima pergunta. No primeiro livro, o Dr. Lacerda menciona algumas vezes sobre a teosofia. Por que hoje não se dá ênfase à teosofia da mesma maneira que se dá ao kardecismo? Vejam o seguinte, a doutrina dos espíritos, ela é cristã. E os espíritos costumam dizer assim, eu sou espírita. Nós devemos dizer primeiro que somos cristãos. E raramente os espíritos se identificam como cristãos. Somos cristãos. Então, eu coloquei aquela figura daquelas elipses.
O Evangelho de Jesus abrange a doutrina espírita. Não sou eu que digo, isso está no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem no início. E o método de apometria está dentro da ciência da doutrina dos espíritos. Não sei se respondi, mas é essa a ideia. Ok, obrigado. Na sua opinião, por que muitas federações espíritas estaduais não reconhecem a apometria como prática espírita, simplesmente porque não foi descrita por Kardec? Não, o que é que eu mostrei hoje para vocês aqui? Está em Kardec, está ali em Kardec. Está em Gabriel Delany, está em Leon Denis, está em Filomeno de Miranda, atual, então, está em André Luiz. Sabe por quê? Palavras do Dr. Lacerda, que eu não mostrei para vocês. Porque a doutrina espírita é muito mal explicada. O Dr. Lacerda coloca ainda que a doutrina espírita, alguns pensam que ela tem 150 anos, ou seja, de Kardec para cá. Ele diz que não, ele é cósmica. Ela abrange toda a humanidade. Por quê? Porque trata exatamente da ciência dos espíritos. Os espíritos sempre existiram. A doutrina espírita não trata da manifestação dos espíritos, então a doutrina dos espíritos é anterior a Kardec. Não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Agora, por que as federações não aceitam? Veja, não é bem assim. Temos aqui representantes da Aliança Espírita Evangélica, pessoas que estão implantando a escola da Casa do Jardim, e como o senhor sabe, a Aliança Espírita Evangélica foi fundada por Edgar Armon, quando ele se afastou da FESP. Então, a Aliança Espírita Evangélica, nós temos várias instituições trabalhando com a apometria. Recomendo. Aqui em São Paulo, eu posso indicar a Congregação Espírita Evangélica, fica na Rua Gandavo 467. Claro, eu conheço, e as pessoas estão ali atrás. Em Pernambuco, na cidade de Petrolina, temos a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que também está estudando com a Casa do Jardim, já trabalha com a apometria há muito tempo. Há muito, muito tempo. E outros centros que estão lá. Joana de Ângeles, Edgar Armon, da Aliança Espírita Evangélica. Mas a questão é falta de estudo da doutrina dos espíritos, da ciência, é isso. O que eu mostrei para os senhores hoje aqui? Eu não trouxe nada meu, só as imagens que são do João Pedro. Eu trouxe material do Allan Kardec, de André Luiz, de Filomeno de Miranda, de Gabriel Delany, Leon Denis. Está explicado. Então a questão é, como disse o Dr. Lacerda, a doutrina é mal explicada. E da nossa parte, eu diria, mal estudada. Eu fui estudar, entender, aprender a estudar a doutrina dos espíritos depois que eu conheci o Dr. Lacerda. Mas eu já estudava, na verdade eu lia, não estudava. Há uma grande diferença entre ler e estudar. Maravilha. Temos mais uma pergunta que ela resume outras duas. Quais são as suas orientações para os que sentiram o chamado e resolveram criar um grupo de estudos apométricos? Como a Casa do Jardim pode auxiliar casas espíritas ou espiritualistas que estão iniciando um trabalho apométrico? Estamos fazendo isso. Entrar no site da Casa do Jardim, mandar um e-mail para a Casa do Jardim, que vai chegar no Departamento de Educação. Nós temos várias instituições que estão bem alinhadas com a Casa do Jardim. Algumas implantaram a grade, como estão implantando. Outras estão alinhadas. Temos em Santa Catarina, o CEPA em Santa Catarina, em Jaraguá temos o Senja. Em Recife, tem uma outra casa alinhada com a Casa do Jardim, que é o GEAP. Temos várias, a própria, aqui a Jardelino, alinhada, que eu digo, ou seja, aquelas que seguem a orientação do Dr. Lacerda. Temos várias instituições. Agora, a Casa do Jardim mande um e-mail para a Casa do Jardim. Então, nós temos vários grupos de estudo à distância, temos alguns grupos de estudo à distância, funcionando. Os cursos presenciais, o curso curtinho, como eu disse, 5 anos. Veja só para resumir, primeiro ano se estuda Evangelho de Mateus, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar. Primeiro ano. Os livros do Dr. Lacerda estuda no 5º ano, somente. Mas você tem o embasamento desde o primeiro ano, como vocês viram hoje aqui. Desde o primeiro ano é dado o embasamento dentro da doutrina e dentro do Evangelho. Maravilha. Muito obrigado, Pedro, pela excelente. Eu te agradeço.